Vamos direto ao assunto aí que está mexendo com a vida de quem passa pelo eixo monumental, até para explicar, falar dos detalhes. Já temos, portanto, a faixa exclusiva, já está pintada, já está funcionando. Temos período de adaptação até a aplicação de multas. Faixa exclusiva para o transporte público. Quem vai conversar com a gente agora é o subsecretário de Infraestrutura e Planejamento, José Soares de Paiva, já está na linha. Muito bom dia, tudo bem? Muito bom dia. Deixa eu só acertar aqui, porque estamos com um som entrando. Agora sim. Muito bom dia. Gostaria que o senhor já começasse explicando para a gente a fase de adaptação. Quando as pessoas começarão a ser multadas, quem desrespeitar a faixa exclusiva de ônibus. Muito bem. A instrução de serviço que foi publicada no Diário Oficial, ela foi há 2 dias atrás, no dia 2 de dezembro, e essa instrução de serviço estabeleceu a oficialização de 2 faixas colocadas à direita na N1 e na S1 para uso exclusivo do sistema ônibus de Brasília. E foi estabelecido um prazo de 30 dias para adaptação dos motoristas dos demais veículos a esta nova configuração. Então, teoricamente, 30 dias, no dia 2 de janeiro do próximo ano, então, começa o período em que a faixa exclusiva da direita, da S1 e da N1, ela torna-se oficial através da fiscalização do Detran-DF. Secretário, agora, isso não pode gerar mais lentidão, assim? Eu sou acostumada a passar aqui pelo eixo monumental, e o que eu observava era o seguinte: o fluxo ali no fim de tarde, geralmente o trânsito fica mais, parado, mais por causa dos semáforos ali da via, né, enfim. Mas eu não via, por exemplo, o problema que a gente acompanha na EPTG. EPTG trava tudo, né, para tudo, tanto no início da manhã como no fim de tarde, EPNB também, então são vias assim com o tráfego muito mais intenso. Aqui no eixo monumental, de fato, era necessária essa faixa exclusiva agora? Isso não pode gerar um pouco mais de lentidão, tendo em vista, né, essa grande movimentação? E quando que vocês começaram a pensar nisso? Assim, de onde surgiu essa demanda aqui da área central? Bom, a demanda para a implantação dessa faixa exclusiva, ela é decorrente de 2 documentos técnicos. O primeiro deles é a Política Nacional de Mobilidade Urbana do Governo Federal, que estabelece a necessidade de ações voltadas para a priorização do transporte público coletivo. O segundo documento é o PDTU, é o Plano Diretor de Transportes Urbanos do Distrito Federal, que estabelece a criação também de mecanismos que têm prioridade para o sistema ônibus. No caso que nós estamos em estudo, no caso do eixo monumental, na S1 e na N1, os estudos técnicos que nós realizamos, os levantamentos, as contagens de tráfego que nós realizamos, elas detectaram, na altura da Biblioteca Nacional e na altura do Teatro Nacional, uma movimentação diária de em torno de 2.000 ônibus por dia, e em torno de 165 mil usuários dentro desses ônibus, o que leva à necessidade de se estabelecer uma priorização para estes ônibus, de tal forma que eles tenham uma via exclusiva para eles e, com isso, tenha como consequência o aumento da velocidade desses ônibus em 60 km por hora, sem atrasar os usuários que estão dentro desses ônibus, trazendo, portanto, um ganho de tempo para os usuários desses ônibus. Subsecretário, bom dia. Adriano falando. Eu queria saber o seguinte: uma coisa que é muito comum, que a gente nota na fiscalização, é a questão dos carros que invadem a pista exclusiva de ônibus. Vai existir uma fiscalização e uma multa ou uma cobrança para os ônibus que invadem ou que saem da pista exclusiva? Isso a gente, por mais que seja um processo ainda de adaptação, isso a gente já consegue observar em alguns casos ao longo do eixo monumental. E às vezes acaba até trancando mais o trânsito, porque acaba formando fila dupla, e a gente nota isso em outras regiões, quando o ônibus está na pista da direita, aí o outro ônibus já pega da esquerda e nota que alguém fez sinal
para descer ou para pegar o ônibus, e aí acaba duas filas, por exemplo, paradas para que esse ônibus possa voltar. Vai existir algum tipo de fiscalização para isso também? Bom, a semelhança do que já existe, por exemplo, na IPTG, na IPNB, na W3 Norte e Sul, na via de acesso em frente ao setor policial sul, o DETRAN deverá instalar equipamentos de controle da utilização dessas vias. Ou seja, e esse equipamento de controle, ele deverá evitar que veículos particulares adentrem a faixa exclusiva, da mesma forma que a proibição de que os ônibus façam exatamente isso que você acabou de mencionar, a famosa fila dupla. Foram emitidos comunicados para todas as empresas do DF que utilizam o eixo monumental, no sentido de orientar os seus motoristas para que utilizem única e exclusivamente a faixa reservada para os ônibus, sendo proibido a utilização da faixa lateral para poder fazer algum tipo de operação. Evidentemente de que quando houver um veículo, um ônibus parado na faixa exclusiva, necessariamente poderá o ônibus que vem atrás fazer o contorno desse ônibus parado. Mas esta é uma situação de excepcionalidade. Secretário, a gente tem aqui a participação do nosso ouvinte. Vamos ver se o senhor consegue escutar aqui. O espaço sempre aberto para os nossos ouvintes. É uma mensagem que chega pelo WhatsApp. É o Milton que faz uma pergunta. Diga aí, Milton. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Milton. E falando sobre as faixas exclusivas de ônibus, eu acho isso tudo muito legal, mas a coisa precisa ser pensada mais um pouco. Por exemplo, hoje eu estava no setor hoteleiro norte, ali no Hotel Mercury, saí de lá para pegar o eixo, eu já tenho que entrar direto na segunda faixa do eixo, porque a primeira já está exclusiva, eu não tenho como entrar na primeira para sair depois, porque ela já é exclusiva. Então, assim, precisa deixar espaços maiores para a gente entrar na pista, principalmente quando vai entrar no eixo, ou entrar na pista e poder sair. Né? E outra coisa, a saída do eixo está muito pequena também, é quase que em cima que libera para o carro poder entrar. Tem que ser antes, tem que ser um espaço maior para o carro já entrar na faixa e poder fazer a sua conversão, seja lá o que for, não da forma que está muito curto o espaço. Tá aí a pergunta, a colocação do Milton, subsecretário. Ok, Milton, a sua colocação é pertinente e você observa que a sinalização que foi estabelecida, que a gente chama de sinalização vertical, horizontal, ela é precedida exatamente nesses pontos que você colocou, dos tachões, né, que vão chamar a atenção do motorista para esta situação. Evidentemente de que a CEMOB e o DETRAN vão proceder a um monitoramento desta situação. Essas áreas de entrada e saída nas faixas exclusivas, elas já estão implementadas nas outras faixas em operação, mas evidentemente de que o governo, CEMOB e DETRAN, vão monitorar o comportamento dos usuários nessas faixas, de tal modo que, se houver a necessidade de algum tipo de correção, com certeza essas correções serão realizadas. E além aqui do eixo monumental, subsecretário, vocês já pensam em outra via para fazer esse tipo de faixa exclusiva? EPGU, por exemplo, não sei, dependendo aí, né, da movimentação, ou por enquanto só essa mesmo, só o eixo monumental? Bom, o DF tem uma pequena história de faixas exclusivas. Nós temos o corredor do BRT Sul, que vem do Gama de Santa Maria. Nós temos a EPNB, que vem lá de Samambaia e Riacho Fundo. Nós temos a EPTG, que está em operação. Nós temos a via da ESPM, que está em operação. Nós temos a W3 Norte, W3 Sul e agora o eixo monumental. A CEMOB está concluindo um documento técnico denominado Expansão das Faixas Exclusivas no Distrito Federal, onde são propostas a expansão da utilização de faixas exclusivas
para outros corredores de transporte, como, por exemplo, esta que foi mencionada por você, no sentido de ampliar a utilização dessas faixas e, com isso, dar prioridade ao sistema de transporte coletivo, porque a gente observa diariamente a situação que nós temos em alguns corredores de transporte que não dispõem dessas faixas exclusivas e os ônibus que transportam centenas de pessoas ali dentro ficam retidos pelo fluxo maior dos demais veículos. Então, esse estudo, esse documento, vai propor a expansão dessas faixas exclusivas para os outros corredores. Ô, secretário, uma outra curiosidade que eu tenho, além das faixas exclusivas, são com as tais ciclofaixas, né? Até no próprio eixo monumental, por um período foi utilizada a pista da esquerda como uma forma de ciclofaixa. E na saída norte da cidade teve também a construção de ciclovias para que também os ciclistas tenham uma certa segurança. Há algum estudo de ampliar, e aí eu até vou falar sobre o eixo monumental, de se criar de novo a ciclofaixa, ela seria na própria faixa do eixo, ou de repente de se criar uma estrutura em meio à divisão entre a N1 e a S1, que é exatamente ali aquela parte do gramado verde. Vocês têm algum planejamento para isso? Nós temos um plano chamado Plano de Mobilidade Ativa, que ele estabelece as diretrizes e as propostas de investimento para a implantação de facilidades para o ciclista e para o pedestre. Nós temos, no caso aqui de Brasília, um pouco mais de 500 quilômetros de ciclovias que foram implementadas, estão em operação. E a CEMOB está trabalhando na expansão dessas ciclovias já existentes no DF. No caso específico que você colocou, de fato, foi feito ali atrás uma experiência de reserva de uma faixa da esquerda para o ciclista, isto no eixo monumental, isto porque a ciclovia do eixo monumental não estava disponível. Hoje, a ciclovia já está disponível, é uma realidade, e ela foi implementada em todo o eixo monumental, inclusive na esplanada dos ministérios. Neste momento, juntamente com o Ministério Público, com a Rede de Sustentabilidade, a CEMOB está analisando a transposição, a ligação entre a ciclovia que vem da torre de televisão para a esplanada do Ministério, de tal forma a permitir a transposição da rodoviária do plano piloto. Porque na rodoviária do plano piloto, nós não temos essa continuidade da ciclovia. O que é que acontece? A rodoviária do plano piloto é uma área tombada. Nós estamos submetendo os nossos estudos para o IFAM, que já se pronunciou, e nós estamos modificando, de tal forma que todo o eixo monumental, desde a rodoferroviária até a esplanada do Ministério, possa ter. A ciclovia já existe, e está faltando agora apenas essa continuidade na área onde está colocada hoje a rodoviária do plano piloto. Mais uma pergunta aqui chegando, esse é um assunto que é importante, mexe com os nossos ouvintes, a faixa exclusiva ou as faixas exclusivas de ônibus colocadas agora já no eixo monumental. Vamos abrir espaço para o nosso ouvinte aqui, Jomar, tem uma pergunta importante, vamos ver. O eixo monumental, exclusivamente, ao invés de colocar demarcação para a faixa exclusiva, também não seria interessante fazer recuo para esses ônibus poderem parar e atender a demanda da população? Não tem, não existe recuo. Como que o ônibus vai parar na faixa exclusiva dele e vai parar todo o trânsito que vem por trás dele, que ele não pode passar para outra via? É complicado, sim, devia pensar nisso aí também. Bom dia a todos. Agora, subsecretário, só aproveitando essa pergunta do nosso ouvinte Jomar, eu presenciei recentemente, ali na frente do Ministério Público, tem uma parada que sempre tem muita gente, antes de chegar no Parque da Cidade, descendo em direção à Praça dos Três Poderes, 5 ônibus, um atrás do outro, justamente em função disso, parados, esperando ali a vez de pegar ou deixar passageiros, porque não tinha recuo, e aí eles interrompiam todo o fluxo da faixa exclusiva. E aí acontecia algo que imagino que não deve acontecer, são os ônibus saindo da faixa exclusiva para ultrapassar os outros coletivos. Qual é a orientação para os motoristas de ônibus nesse caso?
E também, o que podemos fazer em relação aí aos recuos necessários para os ônibus? Bom, vamos lá. Interessante a pergunta do Jomar e a sua colocação. Esse é um fato, né? Nós temos as paradas que estão localizadas no eixo monumental, elas não têm esse recuo que permita a entrada do ônibus que chegue até mais próximo do ponto de ônibus que está colocado ali. Eu devo lembrar, a situação do eixo monumental faz parte do plano piloto de Brasília, é uma área tombada, e nós temos uma imensa dificuldade de modificar a estrutura já instalada no eixo monumental. Estudos estão sendo feitos, estudos foram feitos, e todas essas possíveis modificações que a gente queira propor, nós temos que submetê-las para análise do IBRAM, do IFAM, para os órgãos de controle dessa parte do patrimônio de Brasília. Muito bem, no caso específico desse ponto de parada em frente ao TJ, é um ponto, de fato, preocupante, tanto para o DETRAN quanto para a CEMOB. Estudos já foram feitos, né, no sentido de fazer com que se possa, a expectativa nossa é que com a implantação das faixas exclusivas agora, se possa aumentar esse fluxo dos ônibus de tal forma que se evite o tempo de parada especificamente nesse ponto aí. Mas a colocação é importante, esse ponto é um ponto que está sendo objeto de análise e de pesquisa por parte da CEMOB, de tal forma a se buscar uma solução que evite essa aglomeração de ônibus que existe ali diariamente. Agora, subsecretário, só uma questão importante, Thalita, é o seguinte: qual é a orientação para o motorista de ônibus quando tem aquelas filas, um ônibus parado atrás do outro? O ônibus pode avançar na faixa que não deveria estar rodando, ou seja, na faixa que não é exclusiva para fazer ultrapassagem, ou a orientação para o motorista é aguardar o fluxo? E o motorista pode ser multado? Aquele coletivo pode ser multado em função disso? Olha, a orientação que a CEMOB passa para as empresas de ônibus é que os ônibus, todos eles, aguardem na faixa exclusiva até poderem acessar a parada de ônibus. Por quê? A experiência que se tem em relação a isso, do ônibus querer ultrapassar o outro ônibus que esteja parado, ele está cometendo uma infração na medida em que ele está deixando a faixa exclusiva reservada para ele para adentrar numa faixa de tráfego dos demais veículos. Além do perigo que às vezes pode ocorrer de um pequeno acidente de abarramento que pode ter, né, com o veículo que esteja trafegando ao seu lado. Então, a recomendação da CEMOB é para que o motorista do ônibus não saia da sua faixa exclusiva. Só um ponto importante: esses motoristas eles vão ser multados em caso de avançar nessa faixa que não é exclusiva. A orientação para as autoridades de trânsito é a multa? Olha, nós precisamos verificar junto ao DETRAN se o Código de Trânsito brasileiro estabelece esse tipo de penalidade, né? Porque nós só podemos multar um motorista numa situação como essa com base no Código Brasileiro de Trânsito. Isso está sendo analisado, está sendo estudado, e eu não tenho, neste momento, um posicionamento para te dar. O posicionamento que eu tenho é a orientação da CEMOB a todas as empresas para que orientem os seus motoristas para que não saiam da faixa exclusiva e não tentem transpor o ônibus que esteja parado, a não ser em caso de acidente com algum ônibus. Subsecretário, tem uma outra questão também. Eu lembro que quando eles quiseram fazer aquela mudança na IPTG, lembra, as faixas, uma circulava no sentido contrário, mas ali na mesma pista, né? Eles colocaram alguns cones para fazer o teste. E aí o senhor me corrija se eu estiver errada, mas eu não lembro de ter tido nenhum teste do tipo aqui no eixo monumental, né? Assim, um dia a gente dormiu e no outro dia a gente já tinha ali faixas sendo pintadas, né? A circulação ali, a sinalização
sendo feita na via. O senhor não acha que, antes da implantação, como já foi feita, não seriam necessários alguns testes, sei lá, com cone ali, algum Detran fazendo, sei lá, um monitoramento? E se houve, né, mais uma vez, que o senhor me corrija. Não foram realizados testes. O exemplo que você cita é o da IPTG. De fato, quando nós implementamos a faixa exclusiva da IPTG, foram colocados cones, mas veja, são características completamente diferentes. O teste feito na IPTG é porque nós estávamos implementando uma faixa exclusiva no contrafluxo, ou seja, os ônibus estavam utilizando uma faixa exclusiva numa via onde o fluxo estava vindo em sentido contrário. Daí a necessidade do teste, daí a necessidade de colocação dos cones, que era para orientar os motoristas dos veículos particulares, os motoristas dos ônibus e possíveis pedestres que, por acaso, tentassem atravessar a IPTG. No caso do eixo monumental e das demais vias em circulação, os ônibus estão trafegando no mesmo sentido do trânsito já existente na via. Então, a convivência ela já existia entre ônibus e veículos. O que se fez agora foi dizer, olha, esta faixa da direita agora é exclusivamente para os ônibus, porque eles transportam passageiros no sistema de transporte público. Tá aí, assunto importante, muitos ouvintes mandando mensagens aqui sobre esse assunto que mexe aí com a vida das pessoas, é uma novidade, então é um momento de adaptação, por isso que conversamos aqui sobre esse assunto para tirar dúvidas com o subsecretário de Infraestrutura e Planejamento, José Soares de Paiva. Já deixamos aí uma entrevista pré-agendada, subsecretário, no ar aqui para quando começar o período de fiscalização. Muito obrigado, viu? Obrigado, bom dia. E agradecendo a todos os ouvintes que mandam mensagens aqui com dúvidas, a gente conseguiu atender alguns ouvintes, colocar até perguntas no ar. É aquele momento de adaptação, a gente sabe que já teve reflexo no trânsito, o trânsito está bem mais pesado para os carros de passeio, claro. No eixo monumental tem agora 5 pistas, bastante ainda, mas é claro que tem reflexos, né? A ideia é você dar prioridade para o transporte coletivo, mas isso tem reflexos, é aquele momento de todo mundo se adaptar, então a gente continua de olho e cobrando soluções, inclusive. Soluções como essa aí que o nosso ouvinte colocou, que é o recuo. E aí não tem muito para onde correr, porque o eixo é tombado, não tem como fazer um recuo. Vamos fazer o quê? Tem que pensar numa alternativa, senão você vai começar a criar fila de ônibus. E aí o ônibus vai começar a andar na faixa que não é exclusiva para fazer ultrapassagem. O subsecretário já disse que a orientação é para o ônibus aguardar na faixa. Vamos acompanhando. A gente até fez a observação aqui fora dos microfones, eu passei por aquela região essa semana, ficou pior, né? Acho que ficou pior para todo mundo. Se por um lado o ônibus tem a faixa exclusiva, parece que o trânsito deu uma embolada. Pelo menos foi a sensação que eu tive no eixo monumental. E uma outra coisa que me chamou a atenção, que até foi um relato que o Orengo chegou a fazer durante o questionamento, e a Thalita alertou para isso, são aquelas, não é nem o recuo da parada de ônibus, mas é um recuo para saída e entrada de carros. Você tem várias saídas ao longo do eixo monumental, tanto para cima ou para baixo da rodoviária, em que quando você sai, o trecho que não é exclusivo, ele é muito pequeno, tanto de entrada quanto de saída. Vamos pegar, por exemplo, ali no Conjunto Nacional, que você tem para sair e entrar daquele estacionamento ali, tanto trecho de você pegar a pista da direita, quanto você sair dali do Conjunto Nacional para pegar a pista que não seria a faixa exclusiva de ônibus, olha, eu não sei se tem 100 metros, 200 metros, acho que não chega a isso. Ele é muito pequeno assim para você conseguir sair do que seria a faixa exclusiva de ônibus e ingressar na outra faixa que seriam faixas destinadas para os carros, né? É o momento de avaliação, né? Então é aquela coisa, se realmente ficar pior, tanto para o carro quanto para o ônibus, aí tem que reavaliar, né? Tem que alterar, mas a lógica é essa, dar prioridade para o transporte coletivo, né? E sempre quando foi implementada a faixa, claro, teve reflexo para o carro de passeio, né? Agora, se ficar também ruim para o transporte coletivo, com essa história da fila, né? Da fila do ônibus parado lá com 5 na frente, porque não tem o recuo em função do tombamento, aí tem que reavaliar. E Thalita, não dá ideia na EPGU, tá?
A EPG é uma das poucas Foi vezes que eu que lembrei na hora, foi que eu relativamente lembrei. funcionam bem. Tem congestionamento? Tem. Mas normalmente você transita lento, mas transita. E lá não acontece na EPG, só para explicar também o porquê que de repente não se faz a faixa exclusiva, porque você tem a marginal. Então os ônibus eles acabam rodando na marginal, que acaba fazendo com que diminua o fluxo. E vamos ao